Por que é possível desenvolver o amor próprio, mesmo sem você ter tido referência de afeto que você precisava para ser uma pessoa que tem a coluna do seu eu forte, a coluna interna bem estruturada? Por quê? Eu lembro, eu lembro que eu gostava, na minha infância, num período, de comparar a vida, o jogo da vida, como uma partida de futebol. Comparar o jogo da vida como uma partida de futebol, até porque nós aqui no Brasil, se não, mesmo que você não gosta, você conhece um pouquinho, porque todo mundo acaba falando de futebol. E era interessante porque eu usava o futebol para me esquecer dos problemas familiares. Tinha muitos problemas familiares e eu usava o futebol para poder esquecer. Na infância e na adolescência. O pai, a saudade de um pai ausente, o abandono que eu vivi, a rejeição, a dificuldade com a fome, com a miséria, praticamente. E eu usava, então, aquele momento ali do que eu ia jogar futebol, brincar de futebol, como uma válvula de escape. Eu usava o momento do futebol como uma válvula de escape. Porque era muito problema familiar. Muito problema. E tem coisas que eu, embora já tenha superado, eu não gosto nem de contar. De coisas que eu presenciei, de conflitos dentro da minha casa. Coisas que eu não gosto nem de lembrar. De tão pesado para uma criança vivenciar. E quando eu ia, então, jogar o futebol, era como se aquele momento ali eu meio que esquecesse de que tinha que voltar. E aquele momento era o momento que eu, sei lá, consegui uma válvula dele de escape para não voltar para um lar tão problemático, com conflitos familiares, com quase morte entre pai e mãe, e uma confusão danada. E eu me lembro que uma vez a gente foi disputar um campeonato, e naquele campeonato nós saímos perdendo o jogo. E é interessante porque eu gostava muito, né? E eu levava a sério. E aí nós saímos perdendo aquele jogo e saímos perdendo o jogo de 3-0. Esse foi o primeiro tempo, 3-0. E aí, quando terminou o primeiro tempo, o técnico, então, ele trabalhou com a gente. Me lembro, a gente sentado, todo mundo triste. Primeiro tempo, perdendo, 3-0. E ele foi trabalhando, falou várias coisas, fez um trabalho ali, um trabalho motivacional, um trabalho de coach, fez um trabalho legal com a gente, e nós voltamos para o segundo tempo muito confiantes. Só que ele deu estratégia, sabe? Ele mostrou fragilidades do outro time. Mas ele não ficou só nessa. Eu lembro que um dos trabalhos mais importantes que ele fez não foi focar no outro. Ele mostrou as nossas capacidades. Ele foi trabalhando um por um na sua área, e se a gente conseguisse ali ser melhor para a gente conseguiria talvez ser melhor para o grupo. E saímos todos ali, mesmo perdendo de 3-0, saímos dali pelas aquilo que ele nos mostrou que a gente tinha de individualidade e que poderia ser trabalhado na coletividade. Nós saímos todos dali acreditando e com tática e com estratégia para a gente poder, então, vencer aquele jogo. E o que aconteceu? Nós viramos o jogo e ganhamos o jogo de 4-3. Esse exemplo, para mim, ele é um exemplo, para mim, muito, muito interessante, porque o futebol me ajudou nesse momento duro da minha vida, do ponto de vista interno,
mas porque a vida é também um jogo de futebol. E às vezes você entra na vida perdendo de 3-0, perdendo de não sei quanto. Você entra e você olha para o seu histórico de vida, você olha para a sua infância, você olha para a sua realidade atual, você olha para as circunstâncias e você diz assim, mas como eu vou começar essa semana e vou terminar lá na sexta-feira contando algo positivo se eu olho para a minha realidade agora e eu não consigo ver nada de positivo nessa realidade? Eu me identifico mais com perder de 3-0 do que ganhar de 4-3. E eu vou dizer para você por que eu gosto desse exemplo. Porque a vida é um jogo aberto. A vida é um jogo aberto e a partida ela só finaliza quando você deixa de respirar. Enquanto você estiver respirando, o jogo da vida, você pode virar o jogo. Porque a vida tem um mistério nela. E aí eu vou dizer, então, as duas questões centrais que estão dentro do método travessia, já para a gente caminhar já para o final. Que ajuda você, então, a desenvolver o amor próprio. Nós temos os três, repito, nós temos os três níveis, os três tipos de nascimento. O nascimento da não existência para a existência. O primeiro, o nascimento a partir da barriga da sua mãe, o segundo nascimento. Esse segundo nascimento, ele marca uma fase da sua existência. Esse segundo nascimento, ele marca a fase da infância, ele marca a fase da adolescência, ele marca a fase da juventude. É o segundo nascimento. Ele marca a fase em que, preste muito atenção, ele marca a fase em que as suas escolhas e as suas decisões, elas estão dependentes daquilo que o outro fez com você, porque você ainda não tem maturidade emocional e nem maturidade afetiva para você escolher por conta própria. Então, não faz sentido dizer que essa fase é a que vai definir todo o resto da sua vida, embora ela seja uma fase muito séria, muito importante. Embora ela seja também uma fase da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que toda metodologia da travessia, todo método travessia, toda teoria da atenção trabalha no pressuposto de que, se essa fase da infância, da adolescência, um pedaço da juventude são importantes, mas elas não podem ser 100% definidoras daquilo que você será para o resto da sua vida, tem que existir uma outra fase que você, então, recebe as competências e as possibilidades para você ser quem você nasceu para ser.